Deus seja louvado, não só na minha vida, como na vida de todo ouvinte deste áudio, desta mensagem, desta pregação. Aonde você estiver, igreja, curve a tua cabeça se você pode. Em nome de Jesus Cristo, oremos. Senhor Deus amado e todo-poderoso, Pai, graças te damos, te louvamos, te bendizemos, te exaltamos, te glorificamos. Senhor, nós honramos o seu grande nome, pois a honra é tua, a glória, o poder, o louvor e a majestade. Toda a adoração e todo o reconhecimento, tudo provém de ti, meu Pai, tudo é teu. Meu Pai, nos toma pela mão direita e nos ajuda. Senhor, nós reconhecemos o quão pecadores nós somos, oriundo de uma geração pecaminosa, meu Pai. Reconhecemos, meu Pai, que nossos pais, nossos ancestrais, nossos antepassados transgrediram tuas leis, violaram teus preceitos, teus mandamentos. Em pecado nos concebeu nossas mães. Aqui estamos, Senhor, unidos numa só fé, num só propósito, numa só corrente, para buscarmos, meu Pai, nessa hora, meu Pai, o teu perdão, Senhor. Usa de misericórdia, Pai, para com cada um de nós. E seja preciosa, meu Pai, aos teus olhos, as nossas vidas. Meu Deus, perdoa, Senhor, te pedimos, a multidão dos nossos muitos pecados, os caminhos errados por onde andamos, tudo que fizemos que não te agrada, meu Pai. Pai querido, escreve, Senhor, o nosso nome no livro da vida e nos ensina, Jesus, a andar nos teus caminhos. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, consagra a tua palavra, toma a tua palavra nas tuas mãos, que a tua palavra vá, que ela venha percorrer os quatro cantos dessa terra e ela venha penetrar, meu Pai, em cada coração, como uma espada de dois gumes, a ponto de dividir, meu Pai, o espírito e a alma, juntas e medulas, meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai. Honra o teu grande nome e fala conosco nessa hora. É o que desde já te pedimos e desde já te agradecemos, Pai, para a honra e para a glória, em louvor do teu santo e do teu poderoso nome, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado. Igreja de Cristo, aqui a Bíblia no livro de 2 de Pedro, capítulo de número 3, a partir do versos de número 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amém, igreja? Deus seja louvado. Igreja de Cristo, Deus, aí no livro de Naum, capítulo de número 1, versos de número 2, diz a palavra do Senhor que o Senhor é tardio em irar-se, mas jamais inocentará os culpados. Mas todavia, conforme lemos aqui no livro de 2 de Pedro, igreja, é vontade de Deus que todos venham se arrepender, que todos venham se arrepender, como está escrito aí no livro de 2 de Crônicas 7:14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus maus caminhos, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu do alto dos céus os ouvirei e sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Aqui no livro de Provérbios 28, capítulo de número 13,
Diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa é digno de misericórdia. Igreja de Cristo, os dias não são bons. Os momentos na qual a terra tem contemplado não são bons. Nós estamos a ver que os tempos têm passado muito rápido. As épocas estão passando muito rápido. E o Senhor tem falado constantemente. O tempo passa muito rápido. O tempo passa muito rápido. Igreja, talvez você ainda está preocupado com as coisas terrenas, com as coisas dessa vida. Você está preocupado com muita coisa que vai ficar aqui. E o Senhor disse: de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem pessoas que estão deixando a salvação da sua própria alma para se ater, para se agarrar, para se segurar em coisas que vão ficar aqui. Igreja de Cristo, hoje você tem a escolha entre seguir a vida ou a morte, entre entrar nos céus ou dar entrada aos portões do inferno. Porque só existem dois caminhos: céu ou inferno. Não se engane, igreja. Não se engane. Arrependa-se dos seus maus caminhos, igreja. Arrependa-te dos teus pecados. Arrependa-te, igreja. Faça um reparo na tua vida. Olha para dentro de você. Visita com a sua memória o centro das tuas lembranças, desde o dia em que você se conhece por ser humano. As coisas pecaminosas que você fez, desde pouca idade até a idade que você tem hoje. Esse alerta não só vai para os adultos, você que é jovem. Eu falo também para crianças entendidas. A Bíblia diz claramente: e até a criança se lhe dará a conhecer acerca de suas obras, quer sejam elas boas ou más. A partir do momento em que a criança já entende o bem e o mal, já não é mais inocente. Daí que Deus ordena-nos para que nós, os pais, devamos ensinar as crianças no caminho que devem andar, para que quando crescerem não se venham desviar deles. Igreja, larga o pecado, larga a vida errada. Tem coisas que você está fazendo que vai custar um preço muito alto, que vai custar muito caro na fatura. Tem caminhos que você andou, tem caminhos que você está a andar, que não são caminhos que glorificam, que agradam os olhos de Deus. Diz a palavra que existem caminhos que para o homem parecem ser caminhos bons, mas o final desses caminhos conduzem à morte. Igreja de Cristo, se arrependa. Não é mais tempo, igreja, de querer ignorar, querer gritar, pisar em cima de uma pregação como essa. Você pode ficar aqui. Muitos se valem pela miséria daquilo que eles apresentam. Se valem por qualquer coisinha que vai ficar aqui. Igreja de Cristo, vigia a tua vida. Vigia a tua vida.
Eu falo para você, vigia a tua vida. Que as tuas palavras e as minhas palavras, que elas sejam apenas sim, sim e não, não. Porque diz a palavra que o que passa disso, ela vem do diabo. Então, seja a própria polícia para policiar a tua própria vida, igreja. Seja o próprio fiscal, a própria fiscal, para fiscalizar a tua própria vida. Não permita que o contrário, não permita que seja o contrário, deixando com que o inimigo, com que Satanás, com que o diabo venha policiar e fiscalizar a tua vida, igreja. Pois eu te apresento que esse adversário, esse inimigo, ele gosta de deixar muita gente cair no auge da fama. Tem pessoas que pararam de fiscalizar suas vidas, pararam de olhar para os seus erros, pararam de olhar para os seus pecados, para olhar e reparar para os pecados dos outros. Amém, igreja? Tem muita gente preocupada com o cisco que está no olho do outro, mas esquece de reparar, de tirar a trave que está no seu olho. Já não é tempo, igreja, de perder tempo fiscalizando a vida dos outros. Existe muita gente aí, muito andarilho que caminha pela terra, só sai criticando, só sai amaldiçoando governantes. Imagine você está cheio de pecado e vai criticar um governante que também está cheio de pecado, porque você quer mudar a vida de quem está no pecado, enquanto a tua vida de pecado você não mudou. É tempo, igreja, de policiar a própria vida. Você que está a levar uma vida errada, uma vida de pecado, igreja, já não é mais tempo de perder tempo com coisas, com assuntos que não vão levar você até aos portões de entrada da salvação. Igreja de Cristo, talvez você está a levar isso de ânimo leve. Talvez você possa olhar isso como mais um áudio, mais uma palavra. Mas eu quero falar abertamente para você. Você pode ficar aqui com os teus dons. Você pode ficar aqui com as tuas profissões. Você pode ficar aqui com os teus montões e montões. Você pode ficar aqui com as tuas faculdades. Você pode ficar aqui, igreja. E se você ficar aqui, você vai se perder. Eu estou a falar para quem não quer ficar aqui. Jesus está mais próximo do que possamos imaginar. O Senhor Jesus Cristo, Ele está mais próximo do que possamos imaginar. Em Apocalipse 22, o último livro da Bíblia, o último capítulo da Bíblia, aí no verso de número 12, ele diz abertamente: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Igreja, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas.
Igreja, não queiras ficar aqui. Não queiras ficar aqui, igreja. Não queiras ficar aqui. Não aceita ficar aqui. Porque para quem ficar aqui, você vai dar de cara. Você vai dar de cara com muita coisa que vai acontecer. Os teus olhos vão ver o diabo. Você vai ver a besta, o falso profeta. Você vai ver o anticristo. Muitos vão se curvar. E diz a palavra que, se possível for, até muitos dos escolhidos serão enganados. Igreja, o advento que se aproxima, que se avizinha, não é coisa boa, igreja. Não dá mais tempo de brincar com a salvação. Já não é tempo, igreja, de querer se preparar. É tempo de já estar preparado. Fica na posição. Fica na posição, igreja. Fica na posição. Fica na posição. A qualquer momento, igreja. A qualquer momento, igreja. As trombetas vão tocar. Muitos ouvirão os alaridos, os sons das trombetas ressoar nos 4 cantos da terra. Igreja, as coisas estão mais próximas do que possamos imaginar. Há 2 meses atrás, igreja, aí no final do mês de julho deste ano de 2023, eu, orando na madrugada, eu pedi a Deus, eu disse: Senhor, apesar de estarmos no árduo trabalho desta missão, resgatando almas, pregando e ministrando a Tua palavra, evangelizando, levando o testemunho da Tua verdade, pregando o Teu amor, resgatando almas, meu Pai. Como está a minha vida diante de Ti, Deus? Eu peço, Senhor, com todo o meu coração, eu não quero ficar aqui, meu Pai. Revela-me, Senhor, por amor do Seu grande nome, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Mostra como está a minha vida diante de Ti. Aonde é que eu preciso? Aonde é que eu tenho que melhorar, meu Pai? E o que é que eu tenho que parar de fazer que não Te agrada, meu Pai? Igreja de Cristo, não fez muito tempo, depois que eu acabei de orar, eu me deitei. Eram quase 5 horas. E quando eu me deitei, eu fui para a cama. Aliás, eu me deitei aí na cama. Só sei que eu apaguei, igreja. Mas foi numa visão. Eu não consigo dizer se é sonho, se é visão. Eu não sei. Volta e meia me via como se estivesse acordado. Mas eu não sei explicar isso. Eu posso dizer que é um sonho. Conforme diz a palavra, Deus se comunica conosco, tanto em visões como em sonhos. Deus tem muitas maneiras de se comunicar. Mas naquele sonho, eu me vi ministrando, pregando, evangelizando a palavra, lá na província na qual nasci, na mesma rua, junto à casa da minha mãe. E eu estava naquela rua, ministrando, pregando, falando de Jesus Cristo, falando do amor de Jesus Cristo. E quando de repente passou uma senhora, ela passou andando rápido, como se estivesse vendo algo lá atrás. E foi indo muito rápido. Quando ela chegou na minha direção, disse: homem de Deus, fica atento, daqui a pouco as trombetas vão tocar. Eu olhei para ela, ela falou e não parou aí, ela começou a andar.
Enquanto ela andava, eu reparava ela andando. E não demora, só sei que ela entrou num beco. Ela fez a curva, entrou em um lugar aí, que eu nem consigo descrever aquele lugar. Porque pelo que eu bem conheço daquela rua, não tem aquele beco. Mas ela desapareceu naquela curva. Em menos de 10 segundos de marcha, ela desapareceu. E quando eu me virei para falar para as pessoas que estavam do meu lado, à minha frente, eu ouvi, igreja, eu ouvi o ressoar das trombetas. O ressoar, igreja, os alaridos, eles vinham dos 4 cantos dessa terra. Igreja de Cristo, tão logo tocou, foi como não abrir e não fechar de olhos. Sempre que eu falo desse testemunho, eu não consigo me segurar. As lágrimas, de forma voluntária, elas saem dos meus olhos. Igreja, talvez você está a levar isso de ânimo leve, está a levar isso na brincadeira. Você está a levar as coisas de Deus na brincadeira, igreja. Eu ouvi as trombetas tocando, e à medida em que iam tocando, foi como não abrir e não fechar de olho. Eu me vi girando e subindo. Oh, meu Deus. Eu me vi girando, subindo até as nuvens. E naquela paragem das nuvens, houve a permissão de poder olhar para baixo. Oh, meu Deus. Eu pude ver o tanto de gente que ficou aqui. Igreja, ficou muita gente, você não tem ideia. Vocês não têm ideia de quanta gente ficou aqui. Igreja, muita gente desesperada. Pessoas procurando pelos seus entes queridos. Pessoas gritando com as mãos ao alto. Eu vi muita gente ficando, igreja. Eu vi muita gente conhecida. Eu vi pessoas que até cheguei a ponto de levar a palavra do Senhor. Mas pessoas que rejeitaram a semente. Muita gente ficou aqui. Não é tempo de brincar, igreja. Já não é tempo de brincar. Não é tempo. Hoje o meu irmão falou uma palavra muito forte mesmo. Enquanto conversávamos, ele falou acerca dos insultos do dia a dia. Ele disse: meu irmão, ultimamente o diabo tem levantado situações no meu trabalho, no meu dia a dia. E às vezes eu tento ficar chateado, mas eu me seguro. Eu lembro de todas as vezes que falaste para mim para se segurar. E eu me seguro. E hoje, graças a Deus, eu entendo tudo que dizias. Em nome de Jesus Cristo. Eu entendi que toda vez que somos insultados, é o diabo querendo nos tirar da posição. Então, eu falo também para ti hoje, meu irmão, não saia da posição. O diabo sabe que você já está na posição. E toda vez que ele te insulta é para que você saia da posição e comprometer a tua salvação, igreja. Haverão insultos, continua posicionado. Haverão abusos, continua posicionado. Irritações, continua posicionado. Calúnias, perseguições, tudo isso vai se levantar contra a tua vida.
Continua na posição, igreja. Não podemos deixar o inimigo nos tirar da posição na qual estamos, preservando a nossa alma para a eterna salvação. Igreja de Cristo, já não é tempo de se distrair com coisas que não vão glorificar a Deus, com coisas que não glorificam a Deus, com coisas que não vão contribuir em nada para levar você até a dar entrada aos portões da salvação. Então, sejamos o próprio polícia e o próprio fiscal, não só para ficarmos na situação ou na posição na qual estamos, mas para policiar a nossa própria vida, policiar os nossos passos, policiar a nossa vida, policiar o nosso comportamento, fiscalizar as palavras que hão de sair da nossa boca, fiscalizar todos os dias os nossos olhos, nossas mãos, nossos pés, fiscalizar a nossa vida, igreja, porque tem caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o final desses caminhos conduzem à morte, tal conforme diz a palavra. Então nós temos que nos policiar, temos que ser mais rigoroso conosco mesmo. Tem lugares que você vai e que os olhos te levam a ver o que não era para você ver. Então seja mais pesado, seja mais rigoroso com a tua própria matéria, com a tua carne. Ela vai lutar querendo ir naquele lugar e você diz: eu não te dou, eu não te deixarei você ir para lá. Você não vai para lá, você não vai me levar a pecar. Você não vai me levar a pecar, porque Jesus disse claramente: melhor é você perder um olho aqui, um membro, e entrar no reino dos céus, do que ficar completo e descer completo aos portões do inferno. Igreja, não importa como vai ser, como tem que ser, mas seja duro contigo mesmo, seja durona contigo mesmo. Vem uma vontade de fazer e você diz: eu não te dou. Vem uma vontade de partir e diz: eu não te dou. Vontade de ostentar aquilo que você sabe que não pode, você diz: eu não te dou, eu não vou te dar, eu não abro mão da minha salvação, porque diz a própria palavra que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Nós sabemos que a nossa carne, a nossa matéria, ela transporta muitas vontades de comer o lixo dessa vida, porque a carne sabe, recebeu de Deus essa palavra, dizendo que tu és pó e do pó voltarás, sabendo a carne que é pó e do pó voltará, descerá a sepultura. Então a carne, ela mostra para nossa alma, ela tenta militar contra o espírito, levar a alma a se inclinar às paixões da carne. E nós temos que policiar muito a nossa própria alma, de maneiras a não se inclinar. A carne gosta de se inclinar aonde estiver, mas o peso da balança é onde ela gosta de se inclinar. A carne gosta do conforto dessa vida. A alma gosta do conforto que a carne lhe apresenta. Então nós temos que policiar a nossa vida, policiar a nossa alma, é dia e noite e madrugada. Nós temos que ser rigorosos. Se tem que ser duro com alguém, seja consigo mesmo. O seu principal inimigo, igreja, não é o diabo, é a sua matéria, é essa carne pecaminosa, essa carne que desobedece, essa carne rebelde, essa carne teimosa, essa carne que não gosta de cumprir a palavra de Deus. Então devemos ser mais severos, mais pesados contra ela, devemos partir para cima dela, em nome de Jesus Cristo. Igreja, eu te apresento aqui um dos principais inimigos que nos combate dia e noite e madrugada: a nossa carne, que tem dado brechas para que o inimigo, o diabo, intenta uma partida contra nós. Então vamos policiar, sejamos o próprio polícia e o próprio fiscal,
para policiar e fiscalizar. E, se possível for, punir a nossa própria carne. Puni-la! Punir a própria carne. Ah, mas eu não consigo. É possível sim. É difícil? É, mas é possível. Nós temos que ser rigorosos. Devemos nos manter na posição. Devemos nos manter na posição. Como diz o meu irmão, fica na posição. Nós temos que ficar na posição de partida. Não podemos sair da posição de partida. O diabo, ele sabe que pouco tempo lhe resta. E sabendo ele que pouco tempo lhe resta, o diabo tem trabalhado como nunca trabalhou. O diabo tem agido com veemência, tem agido com muita velocidade. O diabo tem sido rigoroso, tem sido duro naquilo que é o cumprimento do propósito. Com a sua cauda, Satanás quer arrastar o maior número de almas possíveis para levar consigo até o lago de fogo, igreja. Acorda, igreja. E eu peço a toda a igreja, você que ouve esse áudio, essa mensagem, repassa essa mensagem para que chegue ao número de almas possíveis, para que venha alcançar o número de almas possíveis. Igreja, não aceita ficar aqui. Os dias não são bons. Os dias não são bons. Os dias não são bons, igreja. A hora é essa, o momento é esse. É agora, igreja, que nós temos que partir para cima daquilo que intenta uma partida contra nós, de maneiras a nos impedir de partir, de subir, de sermos arrebatados. Igreja, Jesus está próximo, está mais próximo do que possamos imaginar. Igreja, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar para a minha vida e orar para a tua vida. Em nome de Jesus Cristo, curve a tua cabeça aonde você está. Senhor meu Deus, em meio às lutas, em meio a tudo quanto se levanta contra nossas vidas, em meio a tudo que Satanás tem promovido, em termos de distração, meu Pai, o avanço da ciência, a tecnologia, as teorias da evolução, tentando, meu Pai, distrair, Senhor, a todos os ouvintes, meu Pai, desta mensagem. Meu Pai, venha fazer o império das trevas cair por terra. Meu Pai, venha cuidar das nossas crianças. Cuida das nossas crianças, meu Pai, pois têm sido dominados pela ciência, pelo avanço da tecnologia, meu Pai. Oh, meu Deus, usa de misericórdia para conosco, meu Pai. Não nos deixa, Senhor, não nos deixa cair, meu Pai, em tentações. O Senhor disse abertamente, orando ao Pai para que não nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse das tentações. Então para que nos livrasse, meu Pai, do mal. Então nos livras do mal, meu Pai. Nos livra do mal, meu Pai. Em meio às provações na tentação, meu Pai, nos livra de todo o mal, meu Pai. É o que desde já te pedimos e nós te agradecemos. Senhor, escreve o nosso nome no livro da vida e nos ensina, Jesus, a andar nos teus caminhos, meu Pai. Vá adiante de nós, meu Pai. Prepara, Senhor, o nosso caminho. Nos ajuda na pouca força que temos, pois queremos ser salvos, Senhor. Lembra-te de cada um de nós, meu Pai, no teu reino. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja preciosa aos teus olhos, meu Pai, as nossas vidas. É o que desde já te pedimos e nós te agradecemos para a honra e glória e louvor do teu santo e do teu poderoso nome. Em nome de Jesus Cristo, eu entrego as nossas vidas, entrego, Senhor, entrego a tua igreja nas tuas mãos. Que o Senhor venha, meu Pai, venha nos segurar, meu Pai. Não nos deixa ficar aqui, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e nós te agradecemos para a honra e glória e louvor do teu santo e do teu poderoso nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus seja louvado, igreja. Fica na paz. Shalom.